Olá, turma, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de História. Então, nós estamos no capítulo 5, onde nós temos a Revolução Francesa. Da Revolução Francesa ao período napoleônico. Estamos na página 80. Então, turma, como esse capítulo é extenso, contém 35 páginas, nós iremos ir por parte, tá bom? Iremos iniciar agora. O que nós precisamos saber de imediato sobre a Revolução Francesa? Nós precisamos saber quais foram as causas dessa revolução, o que levou essa revolução. Quais foram as causas ou os motivos? Os grandes problemas sociais, políticos e econômicos que afetaram gravemente a França a partir de 1780, por conta de todos esses problemas, o terceiro estado insatisfeito passou a lutar por mais direitos, poder e participação nas questões políticas da França. Essa luta por mais direitos, poder e participação se tornaram, em 1789, com a queda da Bastilha, o início da Revolução Francesa. Aí vocês me perguntam, que estado era esse? Ou seja, que terceiro estado era esse que estava insatisfeito e que lutava por mais direitos, a participação nas políticas? Nós iremos saber. Daqui por diante nós iremos conhecer qual era esse estado, certo? Então, turma, antes da Revolução Francesa, a França tinha como modelo de governo uma monarquia absolutista, ou seja, era uma nação sem democracia e tinha também uma enorme desigualdade social. Que governo era esse de uma monarquia absolutista? Na monarquia, quem governa o país é o quê? É o monarca, ou seja, o rei, que é o chefe do Estado. Nesse sistema, não há eleições, pois o título é dirigido de forma hereditária, de pai para filho. Na monarquia, o chefe de Estado se mantém no poder durante toda a vida, ou até abdicar desse poder. Certo, crianças? Vamos lá? Dar continuidade. O regime absolutista na Europa, no final do século XVIII, começou a apresentar graves problemas econômicos e sociais, o que fez com que a sociedade passasse a criticar o antigo regime. Na França, essa situação também era observada, principalmente na figura de Luís XIV, pois sua monarquia absoluta se baseava na teoria do direito divino dos reis. Como assim? Que teoria era essa? O direito divino dos reis era uma doutrina política e religiosa, segundo a qual o poder dos reis tem como fundamento a vontade de Deus, certo? Os principais pontos criticados pela burguesia foram a política econômica, baseada no mercantilismo, em que toda a produção era o quê? Centralizada nas mãos do rei. O outro ponto criticado, a organização política sob controle total da coroa, certo? E a estrutura da sociedade, que era hierarquizada, estratificada e sem mobilidade. Esses fatores atingiram o quê? Principalmente o povo, a burguesia comerciante. Essa burguesia comerciante não aguentava mais os impostos e tributos cobrados pelo rei para manter o seu padrão de vida, o seu padrão luxuoso. Só para vocês terem noção, crianças, naquela época a sociedade francesa era dividida em 3 estados. E quem sustentava todo mundo era o terceiro estado. Então, o terceiro estado trabalhava, pagava altíssimos impostos e todo esse dinheiro dos impostos financiava o luxo, o lazer e os gastos com o primeiro e o segundo estado, correto? Vamos lá conhecer qual eram esses estados? A organização social francesa apresenta uma grande desigualdade,
a sociedade na França se apresentava o quê? Se apresenta dividida em 3 camadas. Qual é o primeiro? Qual é a primeira camada? Ou seja, o primeiro estado era a menor parcela da população, menos de 1%, formado pelo clero, que se dividia em alto clero e baixo clero, de acordo com a sua origem. A igreja, nesse momento, demonstrava bem sua força e influenciava junto com a coroa francesa, certo? Justamente por compor o topo da divisão social, mostrando que o Estado francês dependia bastante da força da Igreja Católica naquele momento. Vamos para o segundo estado. O segundo estado faziam parte de quem? Era os que viviam nas regalias mantidas pela coroa francesa. Eram cerca de 1,5% da população. Incluía 3 segmentos aí, a família do rei e os que tinham títulos, os aristocratas, dono de terra e das produções agrícolas, e a nobreza judiciária, que eram quem? Os juízes da época, correto? Vamos para o terceiro estado. O terceiro estado era formado por todos aqueles que não tinham direitos, apenas deveres. Eram os comerciantes, os camponeses e os sans-culottes, que representavam os artesãos e proletários do Estado francês. Toda a sustentação da coroa, do clero e da nobreza era tirada do terceiro estado, através da força de produção dos trabalhadores e dos impostos cobrados aos burgueses, correto? Então, vamos lá conhecer aqui os privilegiados e os não privilegiados. Aqui nós temos como os privilegiados, nós temos o clero e a nobreza, e os não privilegiados, que é o terceiro estado, a burguesia e o povo, né? Dessa forma, cedo ou tarde, o terceiro estado ia o quê? Ia se manifestar e lutar por um sistema social, político e econômico melhor. E é aí que a Revolução Francesa começa a se desenvolver. A partir dos anos de 1750, a França começa a sofrer graves problemas econômicos. Até aí tudo bem. Porém, a partir dos anos de 1780, muitos problemas afetaram a França de forma simultânea. Os gastos com as guerras, as secas que prejudicaram a produção de alimento e o aumento dos impostos e o aumento dos preços dos alimentos levaram a França a uma crise econômica e social. E é aí, ou seja, é agora que o terceiro estado começa a exigir mais direitos da sociedade, na economia, como também na política. Certo? Vamos lá? No campo da economia, na sua parte mais estrutural, a coroa francesa não conseguia controlar a insatisfação popular. Todas as medidas para recuperar a economia na prática causavam mais impacto financeiro ao povo e à burguesia comercial. Os principais fatores da crise econômica do antigo regime foram a assinatura de tratados comerciais com os Estados Unidos, a Inglaterra, entre outros, que baixavam a tributação para produtos importados e aumentava as taxas dos produtos internos. Isso prejudicou os comerciantes franceses e as poucas indústrias existentes, pois ficava difícil competir com os produtos internos, externos. O pequeno número de indústrias existentes na França era um complicador para o desenvolvimento econômico. Isso tinha Isso tinha a ver diretamente com a crise das manufaturas, que funcionavam no formato de corporações com trabalho compulsório, visando o mercado local. Tanto os comerciantes quanto as indústrias
viam nesse modelo um dos motivos para a crise econômica do país. A crise de produção agrícola e o aumento populacional francês foram motivos decisivos para o desgaste do antigo regime. O frio devastou as plantações e a produção não acompanhou o crescimento populacional. O fato de a renda oriunda das plantações ficar nas mãos de uma só aristocracia só piorou, certo? Entre 1715 e 1789, o ano da Revolução Francesa, a população tinha o quê? Tinha aumentado em 9 milhões de pessoas. Tudo isso levou ao caos social e à fome. Vamos lá ver aqui a quantidade de pessoas. Nós temos aqui no primeiro estado, lá acima está o rei, temos o primeiro estado, tem o alto clero e o baixo clero, que vai de 120 mil pessoas a 125 mil pessoas. O segundo estado, a nobreza de sangue e nobreza de espada, de 350 a 375 mil pessoas. E o terceiro estado, que são o quê? A burguesia e o povo, mais de 24 milhões de pessoas. Varia de 24 milhões a 0,5 milhões de pessoas. Correto? Para tentar, vamos lá, para tentar controlar as crises econômicas, em 1789, Jacques Necker, ministro da Economia, propôs que o primeiro e o segundo estado também pagassem impostos. Só que essa ideia não foi aceita. Essa ideia foi rejeitada, certo? Outra tentativa de controlar as crises econômicas foi feita pelo rei Luís XVI, quando houve a convocação dos Estados Gerais, ou seja, a convocação do primeiro, segundo e terceiro estado para uma votação. Tá? Que Estados Gerais foram esses? Que convocação era essa dos Estados Gerais? Estados Gerais era uma Assembleia Geral convocada pelo rei francês ou pelo parlamento para discutir e aprovar as situações, certo? As situações e estruturas políticas, econômicas e sociais. O Estado Geral era composto pelo primeiro, segundo e terceiro estado. A ideia do rei, através dessa convocação dos Estados Gerais, era encontrar alguma solução para as crises que a França estava sofrendo. Porém, de acordo com o sistema de governo da França, naquela época, cada estado representava o quê? Um voto, ou seja, toda vez o resultado era 2-1 para o primeiro e segundo estado, pois os mesmos primeiro e segundo estados andavam juntos, ou seja, lado a lado. Sendo assim, toda a responsabilidade de superar a crise ia ficar para quem? Ia ficar apenas para o terceiro estado, por conta do terceiro estado. Então, dessa forma, o terceiro estado sugeriu o quê? Sugeriu que fosse feita uma nova constituição para a França, para que esse modelo de votação mudasse e o terceiro estado tivesse mais chance de vencer nas votações. Só que o rei e o segundo estado mais uma vez, não concordaram. Com tudo isso, os deputados do terceiro estado começaram a tomar atitudes mais ofensivas, se reuniram e se autoproclamaram uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, eles com ou sem a participação do primeiro e segundo estados, iriam se organizar uma nova Constituição, certo? Nesse momento, o rei, com medo de todo aquele clima revolucionário que havia na França, acabou o quê? Acabou aceitando essa nova Assembleia Nacional. Porém, ele estabeleceu que o primeiro e o segundo estado também participassem dessa Assembleia. Pouquíssimo tempo depois, em Paris, partilha
foi tomada pela população do terceiro estado e assim começou a Revolução Francesa em 1789, no dia 14 de julho de 1789. Isso aí. Aqui nós temos os fatores que motivaram a Revolução Francesa. Vamos lá, recapitular aí. O terceiro estado sofria muito com a crise e desigualdade econômica, social e política. A França era uma monarquia absolutista, ou seja, não era democrática. A burguesia desejava mais direitos na política. A sociedade francesa era dividida em 3 estados. Os privilégios eram dados somente ao primeiro e ao segundo estado. O terceiro estado bancava sozinho os custos do primeiro e segundo estado. Influência do pensamento iluminista e do lema liberdade, igualdade e fraternidade. Certo? Aqui estão os fatores que motivaram a Revolução Francesa. Só para a gente recapitular o que nós estudamos hoje. Aqui nós temos as nossas atividades, páginas 80 a 90. Parece muito, né, criança? Só que é apenas 7 questões, tá? 7 questões e na próxima semana nós iremos fazer a correção dessas atividades. Bons estudos, tá? E até a próxima aula. Qualquer dúvida, vou estar aqui.